Galerinha, aqui é o professor Fabão, para vocês do segundo ano de São Chico. Seguinte, me mandaram mensagem falando que vocês estavam com dificuldade na Primeira Guerra Mundial. Tá, Primeira Guerra Mundial é um assunto extenso, deixar bem claro para vocês. Só que aqui eu vou passar um resumido. Se perguntar para vocês quais eram os fatores que fizeram com que ocorresse a Primeira Guerra Mundial, eu ia falar para vocês estudar o seguinte: os fatores. Vamos lá. Primeira coisa, imperialismo e neocolonialismo. A política imperialista era modinha. Todo país achava que poderia intervir com seus interesses econômicos sobre outras nações, nações mais fracas, nações menores, nações que não tinham um parque industrial tão desenvolvido, que não tinha uma economia tão pujante, que não possuía um exército tão numeroso, tão bem armado. Então, o imperialismo nada mais era do que impor seus interesses econômicos sobre o interesse nacional de algum vizinho, de algum outro país. Neocolonialismo, que também era modinha na época, é a busca, a dominação territorial praticamente de uma outra nação, de outro povo, de uma outra cultura. Isso se concentrou mais na África e na Ásia, isso no século XIX, tá? Então, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Espanha, Portugal, tardiamente a Alemanha e a Itália entraram, a Áustria também, entraram nessa política imperialista. O próprio Japão foi imperialista em relação à China, a Rússia tentou ser imperialista em relação aos Balcãs e em relação à China também. Enfim, todo país, toda potência, né, que tinha um pouquinho mais de poder bélico e parque industrial, produção industrial de fato, queria ser imperialista com seus vizinhos ou com nações próximas que eram mais fracas, e queriam impor não só seus interesses econômicos, imperialismo, como também uma dominação territorial, em busca de matérias-primas, pedras preciosas, novos mercados consumidores, enfim. Dito isso, você deve notar então que existia uma rivalidade constante. Se todo mundo queria dominar o mundo, todo mundo estava pensando tipo o Pink Cérebro, não sei se vocês assistiram esse desenho, né? Se todo mundo estava pensando igual o Pink Cérebro, então todo mundo estava à beira de um colapso, estava à beira de fazer uma guerra com o outro, né? Todo mundo. Duas coisas acenderam e geraram de fato a conjuntura que deu início à Primeira Guerra Mundial. Primeiro, o movimento nacionalista italiano e os movimentos para a unificação do povo germânico. Ambos os dois movimentos têm conexão, porque é o seguinte: quando a Alemanha começou o seu processo, na verdade não era a Alemanha, era ainda a Prússia, o Império Prussiano, tá? A Prússia hoje ainda continua sendo um estado muito grande em relação a território dentro da Alemanha, entendeu? Mas a Prússia era só um país na época, e em volta dele vários países que falavam alemão, que tinham a mesma cultura, que faziam praticamente as mesmas coisas, eram todos descendentes do povo germânico, que durante lá 1200, 1300 foram um império só, uma única nação, chamada de Império Sacro Império Germânico Romano, ou Romano Germânico, sei lá qual que é. Então veja bem, o Império Romano, né, no caso, quando se desfacelou no Ocidente, a Itália, aquela botinha, ficou toda dividida também, um mundaréu de estados pequenos. Tinha os estados maiores, tipo a Sardenha, o Piemonte, que eram estados maiores, mas tinha estados bem pequenininhos, alguns eram apenas cidades, tipo Gênova. Gênova era independente, era uma cidade que desde a Idade Média era uma cidade independente, um grande entreposto comercial
com o Oriente, enriqueceu, ficou trilhardária. Veneza também era uma região muito rica, né? Então todos esses pequenos países na região central da Europa ali, né, ficavam sob a influência da Áustria, tá? Da Áustria, e ficavam sob os olhares da França, ficava na vontade da Rússia. Então todos eles queriam. Quando eles se unificam, e essa unificação não foi feita através de conversa, foi feita através de guerras e batalhas e sangue também, correu muito, e processos revolucionários que ocorreram lá dentro, de movimentos nacionalistas. O que aconteceu quando unificou? Em primeiro lugar, esses países entraram na modinha, que era ser imperialista e neocolonialista. Então imagina, a África está lá, retalhada, já tem tudo que é lugar da África, tem dono. Chega a Itália e fala assim, não, eu quero ser dona da região do Zaire. O belga que está ali perto, não, você não vai ser não, pum, guerra. Não, eu vou ser dono da região da Líbia. Aí o Marrocos, a Argélia está ali perto, é francês, os franceses, não, e guerra, lá na África. Tá? Lá na África. A mesma coisa ocorreu com a Alemanha, porque eles entraram tardiamente nessa modinha. Aí começou as guerras, começou os conflitos. Primeiro ponto que eu quero deixar bem claro para vocês. Segundo ponto, com a guerra franco-prussiana, essa guerra aconteceu em 1870. Em 1871 foi assinado um tratado. E sabe por quê? Porque a besta fera, o imbecil do imperador francês, veja bem, a França sempre foi uma república depois da Revolução Francesa, mas virou um império quando Napoleão Bonaparte tomou conta da coisa, e voltou a ter um imperador quando o sobrinho dele assumiu a presidência da república, que era Luiz Bonaparte. Tá? Luiz Bonaparte assume o governo, tá, da França e constrói o império francês. A França era um país muito temido, porque tinha um exército muito bem organizado, já tinha mostrado isso durante a Revolução Francesa, durante a Era Napoleônica. Então era um país, era uma grande potência. Nós estamos falando agora de uma grande potência militar, uma grande potência política. E Luiz Bonaparte vai para cima da Prússia, tenta ganhar da Prússia na força e no grito, por várias questões que não vou ficar detalhando aqui agora. Faz a guerra franco-prussiana e leva um pau, mas não é qualquer surra, não é qualquer vitória que o Otto von Bismarck, marechal, o cara que comandava a Prússia junto com o Guilherme I, na verdade era ele que comandava, o Guilherme I era rei, mas era figurativo. Quem administrava mesmo a Prússia era o Otto von Bismarck. Quando eles vão para cima dos prussianos, eles levam um cacete. O Luiz Bonaparte é pego como refém. Olha a cagada, tá? É pego como refém. O Otto von Bismarck, nessa guerra franco-prussiana, não contente de ter ganhado a guerra da França, e faz a França assinar um tratado humilhante. Mas é humilhante desde o início, porque veja bem, o Luiz Bonaparte foi até a Alemanha, até a Prússia no caso, foi até a Prússia guerrear. Ele comandando, achando que ele é o Napoleão Bonaparte, o pica das galáxias. Chega lá, é pego como refém. Matam os soldados, arrebentam com todo mundo, pegam o imperador da França como refém. Sabe o que o Otto fez? Pega ele, bota ele algemado dentro de um carro conversível e vai até Paris, louco. Vai em Paris, desfila com esse filho da puta, isso em 1871. Desfila com esse filho da puta pelas ruas de Paris, vai até Versalhes, que você já sabe, que você teve aula comigo de Revolução Francesa, que Versalhes é uma cidadezinha que fica a 25 km de Paris. Eles vão até Versalhes, no Palácio de Versalhes, onde o cara achava que era o bicho, sete cabeças, entra numa sala dos espelhos, é o nome dessa sala. Você sabe que na França, esse Palácio de Versalhes tinha várias salas, inclusive do jogo de Pelá, tinha também a sala dos espelhos. Então a sala dos espelhos, eles vão até lá
e assinam um tratado, que recebe o nome de Tratado de Versalhes. Só que esse é o primeiro tratado, louco! Vamos prestar atenção. Esse é o primeiro tratado, é de 1871. Nós vamos ter um segundo tratado no final da Primeira Guerra. E detalhe, as condições que foram impostas aos franceses eram muito humilhantes. Devolviam um mundaréu de regiões, inclusive a Alsácia e Lorena, né? Devolvia região rica, estratégica, né? Pagava indenizações trilhardárias para os vencedores, reduziu o exército a nada, e uma porrada de coisa fez os franceses pegar ódio, mas ódio. Entre uma das coisas também que fizeram nesse Tratado de Versalhes foi a França ser obrigada a retirar sua proteção, exatamente proteção que ela dava ao Papa. O Papa era protegido pela França. E por que isso é tão relevante? Porque a Itália não era retalhada, igual a Alemanha? Era. O Papa Pio IX era governante do maior estado que existia na botinha. Se você olhar lá o mapa da Itália antes da unificação, você vai ver estados pontifícios. Os estados pontifícios, inclusive onde ficava Roma, tá? Era o maior estado, tá? Um estado grande, um país grande até, tá? Ocupava quase toda a Itália ali da região ocidental. Então, o que acontece? Todo o entorno desse estado já era dominado pelos piemonteses sardenhos, que já faziam guerras e estavam unificando aquela região. Eles só não entravam no estado pontifício porque teriam que combater quem? A França, que era o bicho de 7 cabeças. Mas agora a França não era mais bosta nenhuma, porque o Otto von Bismarck ganhou a Guerra Franco-Prussiana e humilhou a França. E tendo como aliados os italianos, o que o Otto von Bismarck fez o Luiz Bonaparte fazer com esse primeiro Tratado de Versalhes? Retirar as tropas francesas dos Estados Pontifícios. Quando retirou, claro, as tropas italianas entraram nos Estados Pontifícios com toda a facilidade do mundo, que padreco nenhum pegou em arma para defender o Estado Pontifício. E o Pio IX se fecha na Basílica, no palácio lá de São Pedro, tá? E se considera prisioneiro de guerra. Sabe esse mimimi igual o Lula livre? Mesma merda, tá? Foi lá e fez isso. Perdeu ali mais tarde, lá vai ter um tratado de latrão que o Mussolini vai assinar com o Papa, com outro Papa, não é nem que esse filho da puta aí. E daí vai fundar o Vaticano que a gente conhece até hoje. Mas, em resumo, a unificação da Itália e da Alemanha gerou quase toda a conjuntura que fez eclodir a Primeira Guerra Mundial. Porque esse Tratado de Versalhes deixou os franceses putos da cara, com revanchismo, chamava revanchismo francês. A França queria revanche, queria acabar com essa humilhação que eles passaram, que eles se arrebentaram, né? Economicamente, politicamente, militarmente, eles se arrebentaram, tá? E, por outro lado, a unificação fez com que a Itália e a Alemanha entrassem nesse jogo do imperialismo e do neocolonialismo, que gerou, entre 1871 a 1914, inúmeros conflitos setoriais, conflitos geralmente mais localizados dentro da África e da Ásia. Beleza? Entenda isso, porque você vai ter uma porrada de colônia europeia na Ásia e na África, e essas colônias entraram em guerra por causa dos interesses da metrópole, da grande potência, entendeu? E a Itália e a Alemanha foi o estupim disso. Outro ponto é que quando você tem muitas guerras acontecendo, você tem mercado para quê? Para armas, né, meu querido? E você estava no imperialismo querendo vender, querendo ganhar dinheiro. O que mais dá dinheiro do que arma, negão? Em período de guerra? Então, e detalhe, não é qualquer arma. Aí o cara vem com um 3/8, o outro vai lá e desenvolve um 45. O cara vem com uma 45,
o caboclo vem e com um fuzil. O outro tá com fuzil, o caboclo vem com a bazuca. O outro tá com a bazuca, o outro vem com um Apache, um helicóptero Apache para te moer. O cara tá com um helicóptero Apache, nós vamos começar um porta-aviões. Então significa, o que a guerra e o ganhar dinheiro com a venda de armas estimulado? Uma corrida armamentista e tecnológica. Foram diversos avanços tecnológicos. Podemos dizer que em séculos de Game of Thrones, de guerras dentro da Europa, a gente não teve um desenvolvimento tão rápido, tão poderoso das armas e das indústrias bélicas como tivemos entre 1870, até antes, mas eu vou colocar aqui em 1870 até 1914. E quais eram os países que disputavam mesmo, que queriam arrebentar com tudo, que rivalizavam de igual para igual? Construir um navio aqui, o outro construir aqui, tinha que ser melhor, tinha que ser maior, tinha que ser mais poderoso. A Alemanha e Inglaterra. Veja, quando ocorre a unificação da Itália e da Alemanha, a Itália e a Alemanha já se tornam aliadas. A Áustria, que está no meio das duas, para não ser engolida pelas duas, e mais, era inimiga antes das duas, mas era muito mais inimiga da Áustria, o que a Áustria faz? A Áustria aceita assinar um tratado de mútua ajuda militar. Nasce em 1871, após a assinatura do Tratado de Versalhes, nasce a Tríplice Aliança. Anota isso aí, nasce a Tríplice Aliança em 1871, tá? Que envolvia 3 países essencialmente: Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Morreu a treta. A Inglaterra, vendo que esses países estavam fortalecidos, estavam ameaçando seus interesses econômicos, tanto nas colônias quanto dentro da Europa, né? Ela se sente ameaçada. Ela conta com o revanchismo, com a raiva, com o ódio, com a humilhação que a França passou. Chega na França e fala para ela: seguinte, França, vamos se unir, porque senão os alemães vão engolir a gente. E é exatamente isso que vai acontecer. A Alemanha ameaçava tanto o comércio inglês que os ingleses esquecem as rivalidades que eles tinham com a França e fazem uma aliança com a França. E, por outro lado, existe também o interesse russo. Sabe por quê? Porque assim, a partir do momento que foi feita a Tríplice Aliança, a Alemanha começou a ajudar a Áustria. Eram inimigas antes de 1870, após 1870 viram amigas. E aí a Áustria e a Alemanha começam a articular, mas daí voltada para o Oriente. E vão começar a tentar realmente expandir seus negócios para a região do Oriente Médio, o Iraque, o Irã, a Turquia, né? E entre a Europa e o Oriente Médio você tem os Balcãs. O Império Turco Otomano estava decadente, não tinha mais um pardal para dar água, entendeu? E dominava aquela região de Sérvia, Bósnia, dominava a região do Montenegro, Macedônia, Grécia, todos aqueles países lá eram dominados pelo Império Turco Otomano. Os russos não tinham também um pardal para dar água, não tinha parque industrial potente, era uma monarquia obtusa, não conseguia ver nada de economia, era um ridículo, só conseguia achar que foram colocados lá porque Deus queria. Tá? Nicolau II era uma besta fera, um imbecil de um czar. Tá? E a Rússia, com todo aquele tamanho dela, queria comprovar que ela tinha competência para influenciar os povos de origem eslava, porque o sérvio, o bósnio, o montenegrino, o tcheco, o ucraniano, todos esses derivam de tribos lá na época da Roma antiga, sabe? Chamado eslavos. Eles têm quase a mesma língua. É como se a gente chama aqui, ó, nós somos latinos. Realmente, brasileiro é latino, argentino é latino, venezuelano é latino, mexicano é latino, todo mundo é latino. Entendeu? Lá a mesma coisa, os eslavos. Então tudo russo, ucraniano, bielorrusso, turquistão, entendeu? Sérvio, bósnio, todos esses caras são eslavos.
A língua é bem parecida. Então o que acontece? Os russos queriam unificar esses caras. Eles não estavam contentes com aquele mundaréu de terra que eles têm. Eles queriam mais pouco. E queriam, claro, eles voltaram os olhos para a região dos Balcãs, onde estava um paizinho pequenininho chamado Sérvia. Fizeram um acordo entre os dois, Rússia e Sérvia, tá? E queriam impedir que a Áustria e a Alemanha tivessem influência. Inclusive, teve um tratado, esse foi isso ia prejudicar muito tanto a Sérvia quanto a Rússia. Um tratado entre Turquia e Alemanha de fazer uma estrada de ferro Berlim-Bagdá. Cara, imagina o seguinte: se de Berlim até Bagdá, lá no Iraque, que era da Turquia na época, se você tivesse uma estrada de ferro, se você quiser atacar Sérvia, pega o mapa lá, se você quisesse atacar Grécia, Sérvia, Bósnia, uma pancada de país, até lá no Iraque, até perto do Irã, se partindo de Berlim você conseguiria fazer isso tranquilamente. Enche os caras, enche de soldados, trens blindados, com canhões, com não sei o que, pega a estrada de ferro e vem. Parou, descarrega todo mundo, arrebenta todo mundo na porrada, sobe todo mundo de novo. Ou seja, para a logística da guerra, para o movimento de tropas, para a invasão, para rechaçar, isso era a pior merda que tinha. Não era só a questão de se fazer comércio e ter como escoar a produção. Não, essa linha de trem ia botar água no chope dos russos e sérvios. E acabar com a pretensão deles de unificar o povo eslavo, o pan-eslavismo. E acabar com isso. Então o que aconteceu? A Rússia, vendo que a Alemanha e a Áustria estavam ameaçando os seus interesses, aceitou fazer o quê? Uma aliança. Exato, uma aliança com quem? Quem que é o inimigo da Alemanha e da Áustria? França e Inglaterra, fião. E aí fica a Tríplice Entente, lá nos idos de 1900, por aí, forma-se a Tríplice Entente, formada essencialmente de Rússia, Inglaterra e França. Beleza? Então temos aí seis potências, né? 3 de cada lado, reunidas. Só que cada potência dessa tinha um outro aliado secundário, óbvio. A Rússia, por exemplo, tinha a Sérvia, né? A Alemanha, por exemplo, tinha a Turquia. Ou seja, vocês tinham tratados entre os três que, se atacar um, né, os outros dois entram para a guerra, e você ainda tinha tratados entre secundários, né? Secundários. Que era, no caso, por exemplo, eu pertenço à Tríplice Aliança, por exemplo, eu, Alemanha, pertenço à Tríplice Aliança. Se atacarem a Áustria ou a Itália, eu vou para cima. Só que se atacar também a Turquia, eu também vou para cima. Entendeu como é que funciona? Então, iguais a isso, a Itália tinha as paradas dela, a Inglaterra tinha mais um tanto, entendeu? A França, então, nem se fala. Cada um foi fazendo uma política de alianças secretas, em sua maioria, de acordos recíprocos, onde na qual, se atacar eu te ataco, não, se eu for atacado você tem que entrar na guerra junto, enfim. Essa política de alianças, somada às colônias, a política de neocolonialismo, tanto na África quanto na Ásia, vai possibilitar que esse evento chamado Primeira Guerra Mundial passasse a ser realmente essa guerra de proporções mundiais. Ela não se restringiu a determinadas localidades da Europa, ela atingiu o mundo inteiro praticamente. Apenas, eu creio que apenas a Oceania, né, e a América sentiram menos os efeitos dessa guerra, porque o velho mundo, que é a Ásia, a África e a Europa, esse foi por fecha e trincheira doida até dizer chega em cada lugar desses 3 continentes. Beleza? O que eu quero que você entenda é isso, tá?
Mas daí que relação tem um atentado em Sarajevo, né? Veja, a Sérvia, a Rússia, tinha interesse na região onde moravam os eslavos, entre elas a Bósnia. Exato, a Bósnia, onde fica a cidade de Sarajevo, tá? E aí que está a questão. Como eles não tinham condições de ir para cima e bater nos alemães e nos austríacos, o que eles faziam? Financiavam, davam dinheiro, arma, condições e ficavam estimulando movimentos nacionalistas, ou seja, confusão dentro desses países, né? E uma dessas sociedades secretas teve a brilhante ideia de assassinar um dos caras que estava no topo, na sucessão do trono do Império Austro-Húngaro. O Francisco Ferdinando, essa besta fera, foi aconselhado a não vir para Sarajevo. Sarajevo era um local, um país que estava começando a sofrer as influências da Áustria, porque até então ele sofria as influências da Turquia. E a Sérvia tinha muito interesse em anexar a Bósnia, em se juntar com a Bósnia, fazer um país só, porque eles têm a mesma língua, a mesma cultura e etc. São eslavos. A Sérvia viu que estava frustrado, porque a Sérvia não tinha culhão e não tinha condições de ir para cima da Áustria. Então financiava esses movimentos pan-eslavistas nacionalistas. O Francisco Ferdinando resolve ir para a Bósnia para negociar contrato, para ver situações de defesa, para tratar até como é que seria a linha de trem Berlim-Bagdá, que também ia passar pelo território austríaco, enfim, uma porrada de coisa que ele ia ver lá. Leva a esposa dele, tá? Ele era sobrinho do imperador, ele não era filho, ele é arquiduque, título de nobreza mais alto e elevado depois de rei, depois de imperador, tá? Deixar bem claro. O cara vai, né, para Sarajevo. Ele foi aconselhado, inclusive, a usar o colete à prova de balas. Ele estava usando o colete à prova de balas. Chega em Sarajevo, ele pede para o presidente lá de Sarajevo, né, para que ele desse uma volta. Ele queria dar uma volta pela cidade, ver como é aquela cidade. Mesmo sendo aconselhado a não fazer isso em carro aberto, olha que besta quadrada, ele ignora e fala, não, eu vou fazer. Quando os caras ficaram sabendo, bem antes dele chegar lá em Sarajevo, uma sociedade secreta ficou sabendo, né, nacionalista inclusive, ficou sabendo dessa visita e planejou fazer um atentado. E aí tinha um moleque, cara, devia ter 16 anos, tem alguns livros que trazem que ele tinha 19, chamado Gravilo Príncipe. Ele estava no bolo, os caras não davam muita importância para ele, dão uma Luger 9mm para a mão dele, eu acho que foi essa arma, deram para ele uma arma e mandaram, ó, você vai ficar em tal lugar. O lugar que ele ficou na cidade lá, escondido, provavelmente era quase improvável que passaria a comitiva do arquiduque Francisco Ferdinando visitando a cidade. Só que, pasme, o capiroto, quando quer um bagulho, ele engendra alguma coisa e inventa alguma coisa e acontece. Parece que estava tendo obras no percurso em que o arquiduque estava fazendo, em carro aberto, e eles tiveram que fazer um desvio. Quando fizeram o desvio, passaram justamente no local onde o Gravilo Príncipe estava escondido. Sabe aquele cara que fica assim, deixa eu participar, pra você não ter injeção de saco, você pega, participa, filha da puta, toma tua arma aqui, vai pra tal lugar, você manda o cara pra um lugar que não tem nada a ver com a parada. Pois bem, só que a bosta da obra fez com que o carro do arquiduque Francisco Ferdinando passasse logo no local onde esse filho da puta, esse moleque tava. O que esse moleque fez? Na hora que viu, fiel, descarregou a 9mm no arquiduque. Ai! Descarregou, fiel.
Dizem que o arquiduque, na hora que viu o moleque chegando e mandando bala, colocou a mão na frente, arrancou o dedo do arquiduque assim e pegou o pescoço, cara. Ele tava de colete, poderia ter sobrevivido se atirasse aqui, mas não. Pegou a artéria do pescoço do cara e aquilo, ó, pegou o rosto, um dos tiros pegou o rosto da arquiduquesa Sofia, passou a cabeça da mulher, rapaz. Fudeu, matou os dois, matou o casal de arquiduques. Aí, você vai, mas o que tem a ver isso? Tudo a ver, filho. Aí, morre o arquiduque lá na Bósnia, todo mundo fica culpando, obviamente, a polícia da Bósnia, o exército da Bósnia. Ô, seus filhos da puta, vocês fizeram esse sacanagem, vocês estão junto com os caras que mataram, porque daí prenderam o Gravilo Príncipe, o moleque era bósnio. Entendeu? A cagada tá aí. Olha só, isso aconteceu em 28 de junho, 28/6/1914, tá? E aí o que acontece? Os caras começam a interrogar, tortura lá o Gravilo, bota ele, até que ele morreu na masmorra, morreu de leptospirose, se eu não me engano, que ele pegou lá dentro da cadeia. Aí o que acontece? Os caras começam, as autoridades da Áustria começam a fazer pressão nas autoridades bósnias, né? E as autoridades bósnias dizem, não, foi o moleque que matou, porra, foi o moleque. Não, mas quem que tá por trás? A Rússia tá por trás, a Sérvia tá por trás, o governo da Bósnia que tá por trás. Eles queriam, que nem a Marielle Franco, eles queriam alguém grandão. Eles não querem admitir que foi só a milícia, foi um policial aposentado sem perna que foi lá e matou a Marielle Franco. Não, eles não querem admitir que um moleque de 16 anos, louco, com uma porra de uma Luger 9mm, foi lá e enfiou tiro na cara de 2 arquiduques e matou os caras. Eles não querem admitir isso aí. Eles insistem na teoria da conspiração. O governo austríaco ficou tão puto da cara que um mês depois, não tendo resolvido nada do jeito que eles queriam, né, que eles achavam que ali existia uma sociedade secreta, eles queriam toda a sociedade secreta presa. Provavelmente a sociedade secreta tinha integrantes juízes, integrantes políticos, com certeza não ia entregar tão facilmente. O que eles fazem? Declaram guerra à Bósnia em 28 de julho, um mês depois. 28 de julho de 1914, a Áustria declara a guerra à Bósnia. A Sérvia tinha um tratado com a Bósnia e queria defender o povo eslavo. Tanto é que a Sérvia participou de uma guerra contra a Turquia, porque a Turquia dominava a Bósnia e reprimiu com muita violência o povo eslavo. Então a Sérvia, quando vê a declaração de guerra da Áustria contra a Bósnia, a Sérvia declara a guerra à Áustria. Beleza? Para defender a Bósnia. Aí a Áustria, o quê? Você declarou guerra? Declara a guerra contra a Sérvia. Só que se lembra da Tríplice Aliança? O que acontece? Quem se vê obrigado? A Tríplice Aliança entra a Alemanha e a Itália, que são obrigadas a declarar guerra à Sérvia. Só que a Rússia tinha acordo com quem? Com a Sérvia. A Rússia declara guerra à Áustria e a Alemanha e a Itália contra a Tríplice Aliança. Quando a Rússia declara, quem que é aliado da Rússia na Tríplice Entente? França e Inglaterra declaram guerra contra a Alemanha, contra a Áustria e contra a Itália. Percebeu que cagou tudo? Porque daí a Turquia era a amiguinha da Alemanha, declara guerra à Inglaterra. Entendeu? A guerra virou mundial, maluco. Agora imagina uma coisa: você tendo uma guerra após uma corrida armamentista ferrenha, com países que possuem diversas zonas de influência e colônias pelo mundo. O que você acha que vai acontecer? Se eu tenho uma colônia lá na África que é vizinha da colônia francesa e a França declarou guerra para mim, o que eu vou fazer contra a França?
vou declarar guerra contra ela. Vou falar para os caras que são colonos lá se armarem e ir para cima da colônia francesa. Então, por exemplo, eu tenho a Líbia, que era italiana, estava do lado da Argélia. Você acha que aconteceu o que com a Líbia? A Líbia foi obrigada a entrar em guerra contra a Argélia. Exatamente. E, cara, e assim sucessivamente. A guerra virou mundial. Foi a maior cagada. E tinha arma para todo mundo. Entendeu? Esse que é a cagada. Tá bom? Então, esse é os antecedentes. Escreve aí. Antecedentes da Primeira Guerra Mundial. No próximo vídeo eu venho falando da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Alô?